Olá, bom dia. Hoje é sábado, hoje é sábado 21 de junho de 2025. Esta é a nossa live do sábado. Hoje estou um pouco aqui atrasado no meu horário, mas estou trazendo para vocês uma breve reflexão sobre o assunto é esse, o que você vai ser quando crescer, ou o que você quer ser quando crescer, coisas assim. É importante que este assunto, ele vem de uma reflexão e de uma lembrança, na verdade, do tempo que eu era criança e depois, né? Então, a primeira pessoa, né, a pessoa que, digamos assim, mais influenciou a minha vida foi a minha mãe Rosa. Sempre eu falo minha mãe Rosa porque esta é a mãe que eu escolhi para mim. Então, eu, quando criança, ainda bem pequeno, né? Pouca idade, a minha mãe, de vez em quando, perguntava para mim: o que você vai ser quando crescer? E, na verdade, ela influenciou essa resposta, porque uma das respostas, né? Porque ela falava para mim, isso eu tinha lá a partir aí de uns 2 anos, que eu entendia o que ela conversava comigo, e ela dizia, e durante muito tempo falou isso, ela dizia que eu ia ser doutor. Desde cedo ela percebeu a pessoa que eu era, percebeu muitas das minhas qualidades, percebeu a minha inteligência, o meu discernimento desde o princípio. Então ela dizia para mim, no princípio, dizia: você ainda, um dia você vai ser um doutor. E tudo bem. Então, quando alguém me perguntava o que eu ia ser, eu lembrava dela e respondia: eu vou ser doutor. E ainda, na, enquanto criança ainda, eu estava interno num orfanato, no educandário, e certa feita nós fomos convidados, né? O educandário foi convidado para ir homenagear o então governador da época, governador do estado do Paraná. Eu me criei em Curitiba. Nós fomos visitar o governador na casa dele, no aniversário dele, o dia do aniversário dele. Eu fui um dos escolhidos para ir lá visitá-lo e representar o educandário. E então, o governador, que chamava-se Ney Braga, ele perguntou para mim, entre todos foram lá uma dúzia de crianças, mas ele perguntou para mim, por algum motivo, perguntou para mim: e aí, guri, o que você vai ser quando crescer? E eu respondi para ele que eu ia ser doutor. Aí ele disse: doutor em quê? Aí eu respondi que eu ia ser advogado, porque na época doutores eram médicos e advogados. Isso era do costume, né? E aí ele me deu os parabéns, me trouxe para perto dele, no sofá da casa dele, da sala, e falou: que bom, né?
que você tem esse desejo e tal, me elogiou e tal, e as freiras falaram mais alguma coisa, que eu era tipo assim, meio especial, inteligente, etc. E isso ficou na minha mente, ficou gravado. E então, a partir daí, dessas coisas, da influência da minha mãe e tudo mais, eu coloquei na cabeça que um dia eu ia ser doutor. É lógico que para ser doutor eu ia ter que estudar, né? E foi aquilo que eu me propus, com todas as dificuldades e coisas e tal, até que lá mais adiante, né, aos 20 e tantos anos de idade, eu consegui entrar na universidade pública aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Primeiro fui estudar filosofia e depois direito. E por fim, lá mais à frente, eu me formei em direito e fui ser doutor por um certo período. E depois fiz outras formações e tal, e fui estudar também psicanálise, coisas dessa área. E de certa forma me tornei também doutor nessas outras especialidades. Então, vejam bem, mas essa pergunta, esse é uma coisa que eu estou colocando em termos de lembrança de vivências, mas essa pergunta sempre tinha um tempo que os adultos perguntavam para as crianças o que elas queriam ser ou o que elas desejavam ser. Depois, né, as coisas foram mudando. Hoje nem sei se os pais perguntam aos filhos o que eles querem ser, etc. Mas a reflexão é sobre o fato de que existe uma questão: o que você quer ser ou quem você quer ser. Eu fui observando isso e chegando a essas conclusões que eu estou falando agora. Então, existe uma diferença entre o que você quer ser, porque quando faz a pergunta o que você quer ser, o que você vai ser, está muito ligada a esta pergunta está muito ligada ao aspecto material, profissional, né? O que você quer ser? Então você quer ser isso, quer ser aquilo e tal. Não necessariamente a ideia é você vai ser doutor em alguma coisa, né? Muita gente, pelo menos no meu tempo, tinham como aspirações ser profissional de alguma coisa, tá? Aquilo que os adultos diziam para nós: você precisa aprender, ter uma profissão, coisas assim. Mas essa pergunta ela vai muito mais além, penso eu, porque eu, percebendo a minha história, eu identifiquei algo que, também por influência da minha mãe, que eu queria ser uma pessoa boa, eu queria ser uma pessoa relevante. Minha mãe me dizia que eu era especial, que eu era muito inteligente, que eu série de qualidades. Então, e uma das coisas que a minha mãe falava era que eu deveria ser uma pessoa boa, né? Minha mãe sempre dizia: você tem que ser uma pessoa boa. Então, essas questões foram entrando na minha mente, né? E eu passei por N coisas, coisas até que me levariam para ser uma pessoa totalmente diferente do que eu vinha a ser. Eu poderia ter sido um delinquente, como muitos guris que eu conheci da minha época, que eu passei quase 10 anos interno em abrigos de menores. Muitos optaram por virem a ser delinquentes, etc. Mas eu tinha uma índole muito boa, então eu
sempre tinha em mente que eu queria ser uma pessoa boa. Eu não queria fazer mal a ninguém. Eu queria ser relevante, né, no mundo. E a minha jornada, então, de vida foi procurando ser bom, né, ser uma pessoa justa e baseado nos valores que eu adquiri, principalmente da minha mãe. Então, eu não descarto aqui o meu pai adotivo, porque ele era uma pessoa boa, trabalhadora, aprendi muito com ele, observando, né? E essa coisa do trabalho sempre foi significativo na vida dele e da minha mãe. Trabalho, né? Aquela coisa de ganhar a vida honestamente. Então, tudo isso foi me forjando, me forjou a ser quem eu sou, quem eu vim a ser. E aí algumas pessoas dizem, pá, mas hoje eu já estou com uns 40, 50 anos de vida, etc. E não tenho mais como voltar atrás. Ninguém tem como voltar atrás. Mas a todo tempo, em todo tempo, a gente tem condição de redefinir a nossa vida. Eu redefini a minha vida inúmeras vezes. Quando estava indo por algum caminho que não ia me levar a ser uma pessoa melhor, coisas assim, eu redefinia. Quer dizer, esse termo que hoje se usa muito da ressignificação, né? Você ressignificar a sua vida. Você pode fazer isso a qualquer tempo da sua vida. Na minha trajetória, eu conheci pessoas de todos os níveis sociais, pessoas com todas as dificuldades, com todas as é, dificuldades, com todas as faltas, digamos assim, falta de instrução, falta de educação, pessoas que foram indo por um caminho muito ruim, e muitas dessas pessoas eu contribuí com elas para que elas, em algum momento, redefinissem as suas vidas. Como psicoterapeuta, como motivador, palestrante, etc., escritor. Então eu sempre procurei dar uma contribuição às pessoas à minha volta, no sentido de que elas podiam ser mais do que elas eram naquele exato momento. Eu trabalhei voluntariamente muito tempo, mais de 15 anos, numa unidade de recuperação de dependentes químicos, então também compartilhei o meu conhecimento, as minhas vivências com essas pessoas e muitas delas ressignificaram as suas próprias vidas. Então eu acredito que a questão é o que você vai ser ou quer ser pode também estar ligado a esse campo material, porque nós vivemos numa dimensão material aonde que as pessoas têm sonhos materiais, né? Elas querem ter coisas, elas querem conquistar coisas, etc. Então, muitas das respostas a essa pergunta, o que você vai ser quando crescer, e esse crescer pode ser não só crescer em idade, mas crescer em maturidade, porque a gente precisa estar sempre se maturando o tempo todo. Em qualquer idade você ainda tem muito a amadurecer. Então, é importante de vez em quando perguntar, né, qual o caminho que será que nós estamos naquele caminho que realmente a gente queria estar, né? Será que a gente está sendo aquilo que a gente pensou em ser? E tem a questão dessa pergunta, também o que você quer ser, o quem você quer ser, também tem a ver com essa questão dos valores que eu falei, né? E das oportunidades que nós aproveitamos quando elas nos surgem, porque a vida é cheia de oportunidades.
boas oportunidades, só que muita gente não presta atenção nisso. Muita gente, é que eu digo assim, tem muita gente que entra nesse reducionismo. Então, se eu passei por isso e por aquilo, eu tenho justificativas para, tipo, ser do jeito que eu sou. E muitas vezes esse ser do jeito que eu sou na polaridade negativa. Mas nós, eu acredito, nós podemos ser muito melhores do que somos, todos os dias. Veja bem, todo dia, quando você acorda, é um novo dia e você é uma outra pessoa. Você não é a mesma pessoa que foi dormir ontem. Alguma mudança aconteceu em você, mesmo que você não tenha percebido. E não só mudanças físicas, biológicas, mas mudanças no sentido da personalidade, no sentido inclusive do caráter, que você pode estar sempre alimentando o seu caráter. Caráter não é uma coisa definitiva. Eu não sou desses que acham que tudo já está definido. Essa coisa do que eu falei do reducionismo. Muita gente diz assim, eu sou assim por causa disso e daquilo e tal. Eu sou assim porque meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Não é assim. A gente sempre tem opção para ser melhor. A questão é se nós queremos ser melhores. E aí entra um campo também nesse ser. Porque quando eu falei de ser uma pessoa boa, isso tem a ver também com o lado da alma, com o lado espiritual da pessoa. Porque nós temos essa configuração que é o corpo, né? O corpo físico, a alma, espírito, né? Temos a mente, que é um instrumento nosso, que está interligado ao nosso cérebro, que é um instrumento nosso de mudança. Então nós podemos ser sempre mais. A questão é se nós temos vontade de ser. Porque eu vejo hoje em dia os jovens, muitos, né? Às vezes você conversa com eles, eles dizem, eu quero viver a vida. Então, mas o que quando fala viver a vida, está muito preso a esse campo da materialidade, tá? O campo material. Então a pessoa quer, tem gente que acha que viver a vida, por exemplo, é todo final de semana beber, né, comer, quer dizer, fazer loucuras nos finais de semana, e isso para algumas pessoas é viver. Então nós temos que também ter a capacidade de definir o que é viver, o que vem a ser viver, né? Porque nós ficamos muito presos na materialidade. Mas tem muita coisa faz parte da vida. Isso é importante lembrar disso, procurar compreender isso, no sentido de que viver a vida é torná-la um instrumento útil, uma ferramenta útil para a nossa evolução. Evolução em todos os campos, não só no campo material. Hoje nós vivemos num campo onde o material prevalece. Você vê por aí, principalmente na internet, e de várias formas, como diz, as pessoas querem ficar ricas, querem ganhar dinheiro, querem adquirir isso. Cada pessoa, quando consegue ganhar alguma coisa, elas têm que mostrar para os outros que compraram um carro, que estão viajando não sei para onde, bebendo não sei o quê. Então tudo isso é coisa material, tudo isso é ilusão. Porque nós, o ser humano, este ser humano que nós estamos conhecendo e conhecemos, ele é muito ligado ainda está ligado aos seus instintos. Veja bem, a humanidade já tem milhões de anos, né? Milhões.
A civilização tem milhares e milhões de anos se você pegar toda a história. Muita gente ainda continua preso aos seus instintos. Essa parte instintiva do ser humano é uma parte para vencer, não é uma parte para ficar estacionada nela, vivendo de instintos, quer dizer, de impulsos. Não é. É para o ser humano ter uma vida, baseada em aspirações muito mais elevadas do que essas do instinto, porque o instinto ele está ligado principalmente à sobrevivência e a coisas muito carnais, materiais, imediatas. E a evolução do ser humano ela é muito mais do que isso. Nós, enquanto seres humanos, precisamos evoluir intelectualmente, lógico, racionalmente e também espiritualmente. Isso faz parte. Embora muita gente não acredite ou desacredite porque ele é conveniente, mas a vida é tudo isso. É tudo junto e misturado, como diz aí o ditado. Então, essa coisa do que eu vou ser, do que eu quero ser, ela está muito ligada, àquele conhecimento que você adquire ou não adquire, porque tem muita gente que não adquire conhecimento, até por opção. Opção mesmo, opção inconsciente ou consciente. Muita gente não quer saber de conhecer mais coisas, só quer ficar naquela vidinha considerada normal, mas que não é normal. Porque o normal é o ser humano evoluir em todas as suas etapas da vida, em todos os seus elementos ou planos, no plano material, no plano mental, no plano espiritual. Isto é próprio do ser humano, só que nós nos limitamos ou fomos limitados pelas crenças que estão por aí até hoje. Estão limitados, o ser humano está limitado por muito daquilo que ele acredita e que nem sempre é real e nem sempre é verdadeiro, porque o ser humano tem um dado também, hoje em dia principalmente, é o da preguiça. Eu não preciso me esforçar. Eu tenho que achar o caminho mais fácil para obter coisas. É o que mais acontece. As pessoas estão atrás de coisas, não de estados de ser, não de estados de viver. A própria noção de felicidade de muitas pessoas está ligada ao campo material. Está ligado a comer isso, beber aquilo, comprar isso, comprar aquilo. Outro dia eu estava vendo um canal falando de vinhos. Então, ali o cara se coloca como grande especialista dos vinhos. Aí ele quer dizer para você o que você deve beber. Isso sob a percepção dele. Porque, por exemplo, olfativamente, olfato, nós todos somos diferentes. Então, por exemplo, um vinho seco, pode ser bom para algumas pessoas porque ela tem um paladar apropriado para aquilo. Mas um vinho suave, que é o meu caso, quando às vezes tomo, um vinho suave, para mim, ele faz mais sentido como vinho do que um vinho seco, onde que eu não descubro que sabor que tem. Talvez seja o meu paladar, mas é o meu paladar. Então, tem muita coisa que as pessoas se apegam a esses extratos e ficam ali, como esse, ensinando, pretensamente ensinando as pessoas a beberem vinho. Outros ensinam a beber isso, beber aquilo. Então, hoje existem os ensinadores para todas as coisas. Então, mas a maior parte das coisas que são ensinadas estão ligadas ao campo material.
há um campo que, nos finalmente, eles acabam sendo frustrantes porque aquilo ali não preenche a vida. Uma taça de vinho, uma dose de uísque, né, não preenche a vida. Nem um bom prato de comida preenche a vida, ele preenche o corpo, preenche o paladar do corpo naquele momento. Então são muitas coisas que são apresentadas ao ser humano como importantes, mas e que o ser humano embarca nisso. Então ele não entende que ele pode ser melhor em espírito, que ele pode ser melhor em valores, que ele pode ser melhor nas suas convivências, convivências que são familiares, sociais, convivências inclusive ditas amorosas. O ser humano não está preocupado com isso. As pessoas não estão, a maioria, infelizmente. Então elas levam a vida nesse campo de ilusão, um campo reduzido que colocaram para elas. Então, é preciso que em algum momento nós todos acordemos para o que é real na vida, aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente traz um ganho maior de satisfação interior. Interior. Então a gente precisa fazer essa reflexão. Eu acredito que precisa fazer. Eu faço, já fiz muito e continuo fazendo, porque o intuito é cada vez melhorar mais a qualidade de vida. Qualidade de vida não se traduz só, no campo material, nos bens materiais que você tem, naquilo que você come, Qualidade de vida não é só isso. A qualidade de vida ela é muito mais interna até do que externa. A qualidade, por exemplo, dos meus pensamentos. Quais os pensamentos que eu carrego comigo? Quais as impressões que eu tenho do mundo, da vida, que eu carrego comigo? Você vê por aí, por exemplo, canais de televisão que até hoje continuam só dando notícia ruim, só tratando de acidentes, de crimes e coisas assim. E não tratam, na verdade, de coisas mais substanciais ao ser humano. Até porque as pessoas envolvidas com isso, elas são limitadas. Porque se elas não fossem limitadas, elas estariam fazendo outro tipo de atividade que fosse mais relevante para o ser humano. Mas ganha-se muito dinheiro até com as coisas ruins que acontecem no mundo. Tem gente que fez a vida aí só falando de maldades, de crimes e coisas assim. Na televisão brasileira existem aí aquelas pessoas que enriqueceram só fazendo coisas de baixa qualidade e dizendo que aquilo é entretenimento para o público. Isso é a sociedade que a gente vive. E muita gente vive assim, infelizmente. Tem gente que gosta, tem uma vibe aí que ele gosta de coisas negativas e alimenta internamente, a pessoa se alimenta de coisas negativas e daí depois se pergunta ou pergunta aos outros por que a vida ela anda tão depressiva, por que ela anda tão ansiosa. Aquilo que você alimenta sua alma, de ruim, isso vai traduzir-se nesses aspectos todos, como a ansiedade, a depressão, a desarmonia emocional, tudo isso porque você alimenta. Se você alimenta a sua mente de coisas ruins o tempo todo, o resultado não vai ser bom, o resultado vai ser ruim. Quer dizer, isso é uma coisa lógica, óbvia.
Só que as pessoas têm preguiça de pensar. Será que é isso, por exemplo, que eu estou aqui assistindo, o que isso contribui, né, para a minha felicidade? É uma pergunta simples. Esse programa que eu estou vendo, ele contribui para a minha felicidade? Será? São perguntas que as pessoas deveriam fazer para, inclusive, qualificar melhor o uso do seu tempo. Porque o tempo está envolvido na nossa vida. Tempo é vida, vida é tempo também. Então, como é que você utiliza o seu tempo? Você só vive se nutrindo de coisa ruim e quer que a vida seja boa. Como é que não funciona isso? Existe uma lógica nisso, como eu disse. Se você se alimenta de coisas ruins, você vai ficar mal. Imagine se você se alimentasse de comida estragada todo dia, comida ruim, estragada. Como é que você ficaria? Ficaria doente. Então, se você se alimenta de imagens, sons, coisas assim, ruins, notícias ruins, etc., você vai ficar mal internamente. Porque a sua mente absorve tudo isso. O seu cérebro passa a trabalhar em torno daquilo que você traz para dentro de si mesmo. Então, sim, as coisas são ruins virão. A pessoa que se alimenta, por exemplo, de raiva, e que hoje está muito presente na nossa vida, o ódio, né? As pessoas odeiam tudo. Odeiam quem é de direita, quem é de esquerda, quem é diferente, quem tem opiniões diferentes. As pessoas hoje estão cheias de ódio. Quer dizer, se alimentando de ódio, como é que você vai melhorar a vida? Se você se alimenta de ódio. Se você se alimenta de raiva, como é que você vai melhorar a sua vida? Se você se alimenta daquilo que foi ruim do seu passado, como é que a sua vida vai ser melhor? Não vai. Então, muitas das respostas, tipo assim, do que você vai ser, do que você quer ser, eu estou falando de ser, assim, no sentido de ser existencial, né? Não é profissional. Se você se alimenta da negatividade que está presente aí nesse mundo, você não vai colher bons frutos para a sua vida. É uma coisa simples, eu vou repetir mais uma vez, é uma coisa simples e lógica. Se você se alimenta de coisas ruins, você vai ficar ruim também. Isso vai te fazer mal, né? Então a gente precisa ter essa compreensão, né? Ser ou não ser, né? Como dizia aí o Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, é isso. Para ser, você tem que abastecer-se daquilo que você quer ser. Se você se abastece de coisas positivas, né, de pensamentos positivos, de leituras positivas, até mesmo de arte positiva, filmes positivos, etc., você vai ser melhor. Então, se você ficar aceitando tudo que te dão nesse sentido ruim, você vai viver mal. Os desequilíbrios da humanidade, todos os desequilíbrios, os existenciais, pessoais, individuais, eles são provenientes de coisas que nós nos alimentamos. Nesse vasto sentido de nos alimentar. Então, se nós nos nutrimos de coisas ruins, provavelmente o resultado vai ser ruim. É isso? Então, ainda há tempo, né? Ainda há tempo para nós evoluirmos muito mais. A questão é começar a trabalhar em função daquilo que você quer ser, daquela vida que você quer ter. Muita gente quer ter vida de paz, de harmonia, serenidade. Mas para isso é preciso plantar dentro de si
paz, harmonia, serenidade, amor, muito amor, né? As grandes transformações, elas são afetivas, elas são amorosas, inclusive com você mesmo. Se você se passa a se amar mais, a dar mais amor para você, a se nutrir de amor, a desenvolver o amor dentro de você, você vai ser uma pessoa mais afetiva, mais amorosa, mais harmonizada com os outros e com o universo. Ok? Então ficou aí a minha reflexão desse sábado e espero que você, né, faça bom proveito. E se gostar, faça o seu comentário. Se não gostar, também pode fazer o seu comentário. Se quiser sugerir algum tema relacionado a esse assunto, e compartilhar, né, com alguém que você acha que é interessante também fazer essa reflexão, ok? Então ficamos assim. Paz e luz para todos vocês e até a próxima.